Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro de geografia, nosso sétimo, e hoje nós vamos trabalhar com o tema de geografia agrária. Dentro dessa temática nós vamos trabalhar as principais atividades agrícolas no Brasil, tendo em vista que esse tema ele é bem amplo. Nós podemos trabalhar desde a questão mundial, como também a questão nacional, estadual e local. Mas no nosso encontro de hoje a gente vai falar no Brasil. Então, para que a gente possa entender a questão agrária, a gente precisa primeiro entender como é que se organiza a agricultura no país, como é que ela está estruturada, né? Então, nós sabemos que a atividade agrícola é uma das atividades pioneiras, né, existente em todo o mundo ao longo da história da humanidade. No nosso país especificamente, ela sempre assumiu um papel importante, né? Mesmo hoje, quando a maior parte do PIB, que é a soma de todas as riquezas, estão vindo do setor terciário, mas a agricultura ainda assume um grande papel, não como a gente tinha antes, onde havia o predomínio daquela agricultura camponesa, familiar, mas hoje com o auxílio e com o incremento do agronegócio, né? Que é a modernização, a qualificação do serviço, a criação das indústrias, dos projetos agrícolas vinculados a empresas, que perpassam desde a questão do melhoramento da semente até o plantio e todas as etapas de produção, né? Então a agricultura ela sempre foi geradora de riquezas e é fundamental na produção de alimentos. Algumas pessoas gostam até de usar um termo que diz que a cidade se alimenta porque o campo produz, né? Mas, muito além disso, a importância da agricultura nos remonta, né, também um pouco da nossa história, né? Onde as primeiras atividades econômicas aqui desenvolvidas, quando a gente vai estudar a história do Brasil, a gente vai ver que foi a produção agrícola. Inicialmente, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, e se a gente fosse elencar aqui, iríamos chegar a várias culturas agrícolas que foram sendo produzidas dentro do nosso país. Mas, voltando aqui, esse setor agrícola, chamado setor primário, e a gente já falou aqui em outro encontro, né, sobre esses três setores. O setor primário é aquele que produz diretamente com a natureza, no campo, na extração, né? Então a agricultura integra esse setor primário, impulsiona negócios no Brasil afora, e ela não só auxiliou a economia, como também o processo de ocupação do território brasileiro. Aí aqui a gente pode abrir um parêntese rápido para entender que a princípio, como o Brasil, os portugueses chegaram pelo litoral nordestino e eles começaram a desenvolver as atividades agrícolas no litoral, tendo em vista que foi a primeira área ocupada por eles. Posteriormente, nós fomos tendo a conquista das novas fronteiras agrícolas. A mais recente a ser ocupada, a ser dinamizada, como alguns chamam, né, principalmente os setores produtivos do capital, foi a região norte e foram as regiões norte e centro-oeste do país, chamadas das mais novas fronteiras agrícolas, né? E hoje nós temos lá, por exemplo, no centro-oeste, a maior produção de soja, e quando junta com o milho, né, se torna o maior celeiro produtor de grãos desse continente, e talvez e provavelmente também a de soja uma das maiores do mundo, né? Então são novas fronteiras que foram descobertas com um clima propício. Entretanto, nós sabemos que essa atividade, quando chegou à região norte do país, ela tem causado ao longo dos anos muitos danos, tendo em vista que o clima, o ecossistema local, ele não é adaptado para ter a perda da vegetação nativa para colocar essas culturas que são, como eu posso dizer, todo ano elas são repetidas, né? A gente planta, produz, depois a planta morre até que replante, né? Porque o solo já é muito desgastado, o solo amazônico da região norte, e esse processo tem causado muitos danos à natureza, sem contar que o desmatamento também avançou, não só por esse motivo, mas esse foi um dos
causadores do aumento do desmatamento. Então nós temos aqui alguns fatores que contribuem para esse processo. Grande parcela da população formando um imenso mercado consumidor. Ou seja, nós temos hoje a quinta maior população do mundo. Então, naturalmente, boa parte do que é produzido aqui mesmo é consumido, mas ainda sobra um excedente que é exportado. Temos a ampliação das áreas e modernização. Como eu já falei há pouco tempo, a princípio era uma atividade apenas familiar, apenas patriarcal, onde a família se envolvia e não utilizava equipamentos modernos. E hoje nós temos um agronegócio, ou agrobusiness, né, como chamam aí no mundo dos negócios, que movimenta grandes quantias de dinheiro e onde muitas empresas transnacionais atuam no país né, para que essa produção possa ter a rentabilidade que eles esperam. E o terceiro fator seria clima favorável na maior parte do território brasileiro, tendo em vista que o nosso país é um país de clima tropical. E essa característica de ser um país predominantemente tropical nos garante que uma parte do ano nós tenhamos chuva e a outra parte do ano tenhamos pequenas precipitações, né? Então, para a maioria da produção agrícola, ela depende desse fator climático, né? Que garante e que gera muitos rendimentos, né, para o setor. A importância da agricultura na economia, e eu trouxe aqui um gráfico, né, como a gente pode acompanhar aí, do PIB agropecuário de 2019. Por que 2019? Porque nós ainda estamos no transcorrer do ano civil de 2020, né? Então a gente ainda não tem um dado finalizado. Então o mais recente que a gente tem é esse. E aí vai mostrar que no ano de 2016 nós tivemos uma queda muito grande da participação da agropecuária. E quando eu estou falando de agropecuária, não é só mais agricultura, eu também estou estendendo, aliás, eu estou integrando a produção pecuária, que principalmente na agricultura familiar mais interiorana, ela acontece paralela à agricultura. E a gente pode abrir aqui um parênteses para dar um exemplo. Geralmente, o pequeno agricultor, o chamado agricultor familiar, ele planta quando há inverno, ou então se ele tiver aguação, irrigação, aliás, e quando aquela planta produz, que ele colhe, o resto da planta é utilizada como forrageira para os animais, né? Então aí a gente tem uma produção que é associada com a outra, por isso que geralmente a gente não trata só de agricultura, trata da agropecuária. E em 2017 nós tivemos um grande crescimento, né? O PIB, que no ano anterior tinha sido negativo, chegou a 14,2% do PIB nacional, de todas as riquezas que o Brasil produziu nesse ano, foram do setor agropecuário. 2018 tivemos uma queda drástica, né, de 90%, né, e chegamos a 1,4%, e o ano passado tivemos ainda uma leve queda, chegando a 1,3%. Apesar dos números desse ano ainda não terem sido divulgados, porque o ano não terminou, mas principalmente aqui na nossa região Nordeste, é provável que a gente tenha um aumento, tendo em vista que nós tivemos um inverno próximo do regular, né, em alguns locais passando da regularidade, e naturalmente a produção agrícola ela tende a aumentar, né? Então é provável, não vou garantir que no país como um todo, até porque nesse ano nós vamos ter o fator pandemia, que vai acabar impactando em muita coisa, mas a tendência é que os números do Nordeste eles sejam crescentes em relação à produção agropecuária, né? Então, quando a gente fala em crescimento econômico, nós não podemos esquecer o setor agrícola, porque tem a sua grande importância, né? Então, devemos pensar na grande quantidade de empregos que ele gera. Assim, esse percentual de pessoas que trabalham no campo contribui ativa e economicamente para índices como o PIB, né? Que foi o que eu acabei de mostrar aí, esse gráfico, que mostrou os dados de 2016 a 2019. Então, as pessoas que trabalham na agricultura, desde que sejam legalizadas, né, que trabalhem numa indústria agrícola ou que trabalham na agropecuária, elas estão contribuindo significativamente para também a questão do PIB do Brasil, a soma das riquezas. Não significa dizer que o agricultor familiar não contribua. Ele contribui muito, né? Só que, assim, o impacto que ele gera do ponto de vista econômico é menor, porque geralmente eles plantam para ter a sua subsistência e o pouco que sobra é que eles vão
vender para adquirir aquilo que eles não produzem, né? Então, quando eu comparo essa produção pequena, agricultura familiar, com o agronegócio, então eu vou ter uma desproporção muito grande. No Brasil, os principais produtos agrícolas, né, que fazem parte da balança comercial, e a gente às vezes ouve falar nos telejornais em balança comercial, em déficit, em lucro, nós precisamos entender que se um determinado setor econômico do país ele opera em queda, então a balança comercial vai ficar descompensada, ela vai ter um déficit. Se ela opera em alta, nós vamos ter um lucro, nós vamos ter um crescimento. Então, os principais produtos do Brasil que contribuem, aliás, para esse crescimento da nossa economia, no ponto de vista da agricultura, são o milho, a cana-de-açúcar, o café, o cacau, a soja, o algodão, o arroz, o feijão e a laranja. São só esses produtos? Não, nós temos inúmeros outros. Porém, esses são os que a gente chama de carro-chefe da agricultura brasileira. E boa parte deles são para exportação. Ou seja, a gente costuma dizer que o produto de ponta de qualidade, ele acaba indo para fora, porque para os outros países, né, através das exportações, porque ele vai ter um valor agregado maior. E aquele produto, às vezes, de segunda e de terceira, ele acaba ficando e sendo comercializado dentro do país. Isso não é uma regra geral, mas acontece. Aqui no nosso estado, por exemplo, nós não temos destaque em nenhuma dessas produções que eu citei. Porém, nós somos produtores de fruticultura, principalmente melão, melancia, tanto no Vale do Açu, porque nós temos lá o maior reservatório de água do estado, como na região de Mossoró, devido a ter lá também o rio Apodi Mossoró, que dá para faz a sustentação, né? Com a construção da barragem Apodi, o rio tornou-se com água constante, né, perenizado, e faz essa irrigação. Então, aqueles produtos, a melancia, o melão que é produzido lá, o de melhor qualidade, ele vai ser todo exportado. E a gente vai acabar consumindo aquele que tem um preço menor, porque apresenta alguma deformidade, alguma manchinha na casca, enfim. Existe todo um protocolo, existe toda uma supervisão para saber se esse produto é tipo exportação ou não, né? Então, esses produtos são o carro-chefe da nossa economia, como eu já citei, e alguns deles, aliás, eles são históricos, né? Por exemplo, o café, quando a gente vai associar a cultura cafeeira no estado de São Paulo, nós vamos entender a época dos barões do café, a importância que eles tiveram na economia do Brasil. Nós vamos remontar lá ao final de 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e o nosso principal commodity, ou seja, produto que era comercializado lá, era o café. Né? E quando houve aquela queda, que eles não tinham mais a quem vender, eles queimaram. Né? Então, foram acontecimentos e fatos históricos que marcaram a nossa história no século passado ou até no século anterior e que estão diretamente associados com algum produto agrícola. Né? O cacau na Bahia sempre teve uma importância muito grande. A cana-de-açúcar, sobretudo na região litorânea, né? Aqui no nosso estado a gente ainda tem grandes canaviais no entorno da Grande Natal. Então, são essas atividades que, mesmo não existindo todas aqui no estado, mas elas se espacializam. E o Brasil é um país de extensão continental, né? Então nós temos uma grande diversidade. Nós temos regiões que produzem produtos agrícolas específicos, né? Que não são possíveis de ser produzidos em outro devido às características climáticas. No tocante à exportação, o comércio internacional entre Brasil e alguns países do mundo se dá pela agricultura, que exporta seus produtos trazendo lucratividade. O ritmo de crescimento está relacionado com a tecnologia em campo e os investimentos feitos em propriedades monocultoras, principalmente a soja e a cana-de-açúcar. Ou seja, a propriedade monocultora é aquela que se dedica ao cultivo de apenas uma espécie vegetal. Só produz soja, só produz cana e assim sucessivamente, né? Quando nós temos a agricultura familiar, na maioria das vezes ela é policultora, porque o agricultor familiar, com a sua família, com as pessoas próximas, eles acabam produzindo uma certa diversidade, porque na maioria das vezes é para o seu sustento. Basta a gente
visualizar e lembrar a realidade da nossa região. Então, os principais os principais parceiros, ou seja, pessoas que compravam no ano de 2002 produtos agrícolas do Brasil, quem liderava a lista era Estados Unidos, seguido da Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Itália, Holanda, Bélgica, China e Espanha. Esses dados eles alteraram pouca coisa. Esses países continuam sendo grandes importadores. A China com certeza assumiu um papel de assim, ela não estava aí nessa sequência que nós temos aí, ela estava em penúltimo, mas ela com certeza elevou mais. Já no outro gráfico a gente tem os principais exportadores de produtos agrícolas do mundo, né, que são aí praticamente a mesma lista, né? Estados Unidos, França, Holanda, Alemanha. Então nós vamos ter aí um grupo de países que acabam sendo, digamos assim, aqueles que dinamizam a economia, as culturas agrícolas, a importação, a exportação no mundo como um todo. Aí vem a grande pergunta, será que eles não produzem? Por que será que eles exportam? Por que será que eles importam? Né? Então, tem toda uma questão, porque por vezes um país ele é grande produtor de um determinado produto, mas outro ele não tem, porque o clima do seu país, as características climáticas não permitem. Então, existe essas transações comerciais e existem organismos internacionais justamente para fazer esse controle, né? Para que não haja uma competitividade desonesta, para que não haja questões desiguais, mas a gente sabe que acaba acontecendo mesmo que a ONU crie órgãos para fazer esse controle, mas nem sempre eles conseguem fazer o controle correto, né? Então, países mais desenvolvidos, eles acabam sendo beneficiados de alguma forma, os governos também investem mais na produção agrícola. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos um grande fosso de desigualdade, né? As grandes indústrias agrícolas que dependem do capital e que não dependem de alguma política de incentivo do governo, elas acabam produzindo mais, degradando também mais e por vezes não deixa nem muito lucro, porque muitas são empresas transnacionais que chegam, atuam e o recurso que ela deixa naquela região onde ela opera é pouco, né, para o impacto que ela gera. Aí nós chegamos no ponto da agricultura familiar, que a gente já de certa forma já introduziu um pouco, né, o que é isso, é a atividade agrícola realizada pela mão de obra de membros exclusivamente do convívio familiar de pequenas propriedades de terra, ou seja, não são latifúndios, são minifúndios, né, que são pequenas propriedades com poucos hectares e que na maioria das vezes só é suficiente para a produção do consumo familiar. O núcleo familiar é o carro-chefe desse tipo de agricultura, onde as pessoas se organizam familiarmente e socialmente, unindo gestão e trabalho. Ela é muito importante, pois constitui a base de 90% dos municípios brasileiros e atualmente são responsáveis por boa parte da produção nacional. A maior parte das propriedades rurais são de agricultura familiar. Agora, 90%, entretanto, são milhares de propriedades com uma área pequena. Interessante salientar que esse tipo de agricultura está se fortalecendo com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né, que é uma política pública de governo, justamente para incentivar, para fazer com que o homem, o pequeno agricultor, ele continue no campo, continue trabalhando. Nós sabemos, e quando a gente remonta aqui a aula de demografia, que a gente teve em outro dia, em outra ocasião, nós falamos sobre a questão do êxodo rural, né? Então, esse êxodo rural acaba diminuindo o número de pessoas trabalhando de forma, na atividade agrícola familiar, o que acaba impactando essa produção, né? E, além disso, visa modernizar o auxílio ao pequeno produtor para que ele possa ter aumento da renda, introdução ao agronegócio e agregar valor à sua propriedade e ao seu produto, né? Então, o PRONAF, ele tenta diminuir essa diferença entre o agronegócio e o pequeno agricultor familiar. Nós sabemos que não é suficiente, é uma política, é uma boa intenção, porém, como é a maioria da produção agrícola é familiar, é de pequenos produtores, ela não consegue ter, digamos assim, um impacto total para tornar iguais, né? Até porque o capital
o capital que gira em torno do agronegócio, eles são cifras muito grandes, né, de grupos e empresariais, enfim, que atuam em várias partes do mundo. Com o passar dos anos, a agricultura no Brasil passou por diversas fases e modificações, indo desde a economia pautada na produção da cana-de-açúcar, né, no período do Brasil colônia, até o plantio de soja e café que a gente tem, que se destaca mais na atualidade. A partir do século XX, as políticas econômicas contribuíram para o controle da inflação e das taxas de câmbio, proporcionando o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro, que passou a ser a principal base de equilíbrio da balança comercial do país. Os avanços na agricultura estão relacionados à industrialização ocorrida no Brasil logo após a Revolução Industrial, que foi um grande marco no mundo, né? Nós costumamos dividir a história, o tempo, né, entre antes e pós-revolução, né? A inovação, a melhoria nos processos, o avanço, a profissionalização, enfim, só melhorias que a Revolução Industrial acabou trazendo. E a agricultura não foi diferente. Porque o campo, ele passou, o agricultor, ele deixou de ter que ser dependente única e exclusivamente daquele cultivador que era puxado a tração animal. E mesmo se ele não possui o trator, que é a máquina que vai preparar a terra, mas ele pode, se ele for associado em um sindicato, se ele fizer parte de alguma associação rural, de cooperativa, ele pode ter o trator ali por um tempo, preparando a sua terra para a agricultura, o que garante agilidade e maior eficácia, né? Então, essa modernização, ela é uma constante, né? Temos muito a melhorar, isso é a realidade, né? Mas a gente já foi, digamos assim, um pouco mais atrasado nesse setor. Agora, não significa dizer que nenhum agricultor hoje ainda use essas práticas rudimentares. Isso é uma constante, tem pessoas que realmente ainda não se libertaram disso, né? Mas existe uma tendência a essa modernização. E geralmente, mesmo pequeno agricultor hoje, eles, como tem a possibilidade de se associar, de se filiar a cooperativas, eles acabam também direcionando parte da sua produção para a produção, para o escoamento, para empresas, para supermercado, para grandes redes que atuam também nas regiões mais distantes. Já o agronegócio, ele favorece grande parte do PIB do país. É uma atividade intensa que exige o uso de máquinas, geralmente a gente chama essa de agricultura intensiva, tecnologia de ponta e variedades na mão de obra, além de insumos com alta qualidade. Ou seja, é toda uma modernização, como eu já falei lá no início. Melhora a semente, faz com que ela produza mais, isso é possível hoje em laboratório, e todo o processo de colheita, todo o processo de plantio, do cuidado depois da colheita, ele passa a ser mecanizado e com tecnologias avançadas. O Brasil investe milhões nesse processo de modernização da agricultura e do agronegócio. Por isso, atualmente, ocupa o primeiro lugar na produção mundial de café, açúcar e laranja e na exportação de carne bovinas e de aves, né? Então, o Brasil se destaca na ponta, né? Está na ponta dessas produções citadas aí do ponto de vista do agropecuária. Tanto o café, açúcar e a laranja, como a produção bovina e a de aves, né? Então, para exportação, né? Então, nesse sentido, nós temos esse cenário da agricultura brasileira, das atividades agrícolas brasileiras. E aqui nós temos algumas questões sobre a temática, né, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre o que foi falado e consiga associar, né? Então, a primeira questão, o enunciado diz o seguinte: sobre a agricultura brasileira são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a mecanização da agricultura é uma das manifestações da modernização agrícola e trouxe consigo o êxodo rural. Segunda, a estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente na medida em que privilegia o grande capital e as culturas de exportação em detrimento da agricultura familiar. E a terceira alternativa, que vai dizer que a reforma agrária é atualmente uma das grandes questões sociais e políticas do Brasil, congregando vários setores da sociedade e partidos políticos. Aí pergunta quais estão corretas. Então, nós vamos trabalhar aqui pela cada alternativa dessas para ir eliminando e chegarmos à
a alternativa correta. Então, a primeira, quando fala de mecanização da agricultura, é a modernização. Nós sabemos que isso ocorreu, né? Essa modernização ela tem sido constante, mesmo que não seja igual para todos que estão participando desse setor, mas ela ocorre. E trouxe consigo o êxodo rural. Por que ela causa o êxodo rural? Porque quanto mais máquinas se emprega, menos trabalho no campo ele vai existir. Então aquele homem aquele cidadão que só sabia cultivar a terra todos os anos, né? Plantar, colher, quando no momento que a máquina ela veio, ela eliminou vários postos de trabalho e ele, na maioria das vezes, vai migrar para as periferias das grandes cidades e vai passar a viver de subemprego, né? Que aqui já seria outra temática para a gente trabalhar em outra aula. Então essa primeira alternativa ela está sim correta. O êxodo rural ele é muito grande. Se a gente for comparar meados do século XX com o que nós temos atualmente, até a década de 1960, início da década de 70, a gente ainda tinha a maior parte da população no campo. Hoje, de modo geral, considerando o Brasil como um todo, nós já passamos de 85%. É quase aquela... Para cada 10 brasileiros, quase 9 moram na cidade e apenas 1 e alguma coisa no campo. Então, a primeira está correta. A segunda vai dizer o seguinte: a estrutura fundiária brasileira mantém-se excludente, na medida em que privilegia o grande capital e as culturas de exportação em detrimento da agricultura familiar. A gente sabe que isso também é uma realidade, porque a questão agrícola no Brasil ela é desigual, que a gente falou ao longo dessa aula, né? Ela continua sendo desigual, ela continua tendo grupos que se privilegiam em detrimento de outros, considerando que essa modernização não consegue chegar de forma eficaz para todos. E as grandes empresas do agronegócio são as mais beneficiadas, consequentemente, vendem seu produto, né, para fora do país, ou seja, exportam. Então, a segunda também está correta. E a terceira vai falar na reforma agrária e diz que é uma das grandes questões sociais e políticas do Brasil, que envolve vários setores da sociedade, inclusive partidos políticos, né? Nós sabemos, apesar que a gente não tinha falado antes, mas a reforma agrária é um tipo de política pensado por alguns setores, sobretudo políticos, e alguns setores da sociedade que acreditam que a terra ela tem que cumprir a sua função social. Isso a Carta da Terra já traz há um bom tempo, né? Que é produzir, que é garantir a sobrevivência das sociedades, né? Então, a reforma agrária tenta fazer desapropriações de terras que estão sem ter nenhum tipo de atividade e distribuir para, digamos assim, fazer um cadastramento e posteriormente distribuir para aquelas pessoas que dependem dela para sobreviver, mas que não são detentoras de lotes, não são detentoras de porções de terra, né? Então, nesse sentido, essa é também uma conquista, aliás, é uma realidade que por vezes é difícil, é dura, é cruel, porque já custou a vida de muitas pessoas, sobretudo na região norte, na região centro-oeste, os locais de novas fronteiras. E se a gente for fazer um resgate, aliás, se a gente for fazer um levantamento ao longo da história, nós vamos ver que os conflitos no campo eles são constantes. E aí vai surgir os movimentos, como o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Vai haver vários outros, as ligas camponesas que antecederam, né, a esse movimento. As igrejas criaram segmentos, criaram justamente para ver isso. Por exemplo, a Igreja Católica tem um organismo chamado Comissão Pastoral da Terra, que é justamente para tentar ver se essa reforma agrária ela acontece de forma justa e de forma célere, né, porque ela é muito lenta. Então nós já temos alguns assentamentos, inclusive na nossa região. Porém, ainda está um pouco aquém da realidade, né? Então, estão corretas 1, 2 e 3, e nós iremos marcar aí a alternativa, a letra E. 1, 2 e 3 correta. Né? Então, a questão 2, ela vai dizer o seguinte: o sistema mais produtivo da agricultura brasileira, em termos de rendimento e produção por hectare, apresenta as seguintes características, que no caso aí está falando do agronegócio, né? Então, o agronegócio brasileiro, em termos de rendimento e produção por hectare, letra A, apresenta trabalho familiar, adubação orgânica e policultura,
Então nós vamos ter aí a eliminação da letra A, tendo em vista que o trabalho familiar é totalmente o oposto ao trabalho desenvolvido nas indústrias do agronegócio. Letra B, monocultura, o cultivo de apenas um tipo de vegetal, mecanização e adubação química. Pode ser essa, né? Mas vamos ver as outras alternativas. Letra C, trabalho temporário e produção de abastecimento para o mercado interno. Geralmente o agronegócio ele trabalha para abastecer o mercado externo, ou seja, para exportação. Letra D, pequenas propriedades, produção para exportação. A produção ela pode ser para exportação, mas as propriedades geralmente elas têm uma dimensão um pouco grandes, né? E a letra E, que vai dizer grandes propriedades, sistema de colunato e monocultura, né? Então aí o que vai eliminar nessa daí seria o sistema de colunato, né? Porque não são colônias, geralmente as pessoas trabalham, a colônia seria mais próximo de um assentamento, né? Então as pessoas vão lá, trabalham e voltam para as suas residências. Então nós vamos marcar aí por eliminação a alternativa B, que fala de monocultura. Geralmente essa produção do agronegócio ela se desenvolve com apenas uma cultura, uma mecanização moderna, intensa, né, acabando, diminuindo com o emprego da mão de obra humana, e a adubação química, que é muitas vezes orientada por técnicos agrícolas que tentam corrigir e melhorar a cada ano que se passa, né, tendo em vista que o solo também sofre com isso, a produtividade. Então é isso. O nosso momento para falar sobre a agricultura no Brasil e também um pouco da pecuária tratou desses pontos, né, os principais produtos agrícolas, como ela se deu, como ela se organiza, os tipos de agricultura que nós temos, que é o agronegócio e a agricultura familiar, as políticas públicas criadas, a participação dessa produção no PIB do país e outros fatores que não foi possível a gente falar aqui, mas que com certeza também acabam influenciando nesse sistema como um todo. Continue ligado, até o nosso próximo encontro.